A gente tranca a porta da frente de casa com uns 3 cadeados, né? Ah, no mínimo. Instalamos alarmes, aquelas câmeras de segurança na varanda, muros super altos. E uma verdadeira fortaleza. Exato. Mas, logo em seguida, a gente pega um espião altamente sofisticado, abre a porta sorrindo, oferece o sofá da sala para ele sentar e, para completar, a gente ainda paga milhares de reais por esse privilégio. Pode crer. E a gente ainda carrega esse espião no bolso o dia inteiro. Pois é. O espião, claro, é aquele smartphone de última geração que escuta e mapeia absolutamente cada detalhe das nossas vidas. E olha, essa é a grande e, digamos assim, aterradora ironia de estarmos aqui em meados de maio de 2026, lendo uma obra que há muito tempo deixou de ser só uma ficção. Ela se transformou num espelho assustador da nossa realidade. É o tipo de paradoxo que, sabe, faz a gente questionar até que ponto as nossas escolhas são realmente nossas, né? E a base dessa nossa exploração de hoje é justamente tentar entender como uma história que foi escrita lá na década de 1940 conseguiu mapear com tanta precisão as armadilhas psicológicas e sociais que a gente vivencia hoje. Com certeza. E o material que a gente tem em mãos para este nosso mergulho profundo é a edição da Antofágica do clássico absoluto do George Orwell, 1984. Um peso pesado. Sim. Só que a gente não vai olhar apenas para o diário do Winston ou para o terror daquele quarto 101 ou só para as doutrinas do partido. Essa edição específica traz um arsenal de interpretações. Tem ensaio de pensadores contemporâneos, tipo o Gregório do Vivier, o Ignácio de Loyola Brandão, a Débora Tavares, o Eduardo Bueno e o Luiz Eduardo Soares. É um timaço de ensaístas. E a missão aqui, para quem nos ouve, é investigar a mecânica desse controle, né? Existe uma dinâmica nas relações de poder que a gente pode até chamar de eu sei que a nossa audiência não sabe. Sabe aquela sensação de entender as regras do jogo até que uma obra vem e mostra que as engrenagens são muito mais profundas do que a gente imaginava? Sim, é como se a gente visse só a ponta do iceberg, né? E o que chama muito atenção logo de cara, observando a análise que o Gregório do Vivier faz, é como o Orwell antecipou essa vigilância bidirecional através da teletela. Aham, a famosa teletela. Isso. No livro, a teletela é um aparelho que transmite a propaganda do Estado o tempo todo e, simultaneamente, vigia o cidadão. O do Vivier aponta para isso como o grande ancestral das nossas, onipresentes videochamadas e dessa coleta massiva de dados de hoje em dia. E o ensaísta levanta exatamente aquele ponto sobre a escolha que você mencionou com o lance do smartphone. O Orwell imaginou que a teletela seria instalada à força nos quartos, por um Estado totalitário implacável, que bateria na sua porta e colocaria a câmera lá. Nossa, e a realidade conseguiu ser ainda mais distorcida do que a ficção. Porque o Estado totalitário da ficção precisava gastar fortunas para espionar os cidadãos. Nós economizamos o dinheiro do grande irmão. Totalmente, nós pagamos pela própria vigilância. As pessoas cedem os seus dados para megacorporações por escolha própria, tudo em troca de conveniência, de filtros legais nas redes sociais, de uma conexão mais rápida. É bem assustador pensar que a tecnologia em 1984 é, no fim das contas, apenas o invólucro, é só a casca. Exato. E é super importante frisar que o foco do Orwell nunca foi brincar de profeta tecnológico. Ele não estava, tentando adivinhar qual seria o design elegante de um tablet do futuro. Não era sobre o gadget em si. Não, de jeito nenhum. O alerta central dele ali é sobre como essa vigilância constante ataca e, no fim, destrói a própria realidade objetiva. Quando as pessoas sabem que estão sendo observadas ininterruptamente, o comportamento delas se altera de um jeito que a verdade pessoal simplesmente desaparece. O indivíduo passa a performar a obediência, até o ponto em que aquela performance se torna a única realidade dele. Caramba, sim. E o Ignácio de Loyola Brandão e o próprio do Vivier puxam esse fio para o nosso cenário contemporâneo de um jeito bem incisivo nos ensaios. Lendo o material deles, a gente vê paralelos diretos com dinâmicas políticas e sociais bem recentes. Eles vão fundo nisso. Eles interpretam, por exemplo, aquele ritual dos 2 minutos de ódio do livro como uma versão rudimentar, mas assustadoramente familiar da nossa atual cultura do cancelamento. E eles também enxergam ecos do Ministério da Verdade, que é aquela instituição do partido dedicada a reescrever o passado e falsificar registros o tempo todo. Eles conectam isso com as modernas fábricas de desinformação.
O famoso fake news, né? Exatamente. O material desses ensaístas chega a ligar as estratégias do Grande Irmão com as estruturas de propagação de notícias falsas de governos recentes, aquilo que eles chamam de gabinete do ódio. Claro, vale ressaltar para quem está acompanhando a gente que estamos apenas reportando as opiniões estritas desses ensaístas presentes no livro. A gente aqui não está tomando partido algum. Com certeza. A ideia é explorar a obra. E é fascinante notar como os ensaístas utilizam o livro do Orwell quase como uma lente de diagnóstico clínico, mesmo para as patologias da política de hoje. Eles enxergam essas dinâmicas, tipo o linchamento virtual e a manipulação em massa, não como fenômenos que a internet inventou do zero, mas como versões atualizadas e turbinadas das ferramentas do partido. Sim, a base já estava lá, descrita. E o valor da obra do Orwell está justamente em servir de gabarito para que analistas consigam identificar esses sintomas do autoritarismo, independentemente de estarem olhando para governos de esquerda ou de direita. A mecânica da manipulação é completamente agnóstica. Ela simplesmente serve a quem detém o poder naquele momento. O que nos empurra para uma camada ainda mais sombria dessa engrenagem toda. Porque se a gente pensar bem, a vigilância física, por mais sofisticada e tecnológica que seja, ela tem um limite. Tem a questão do custo, né? Exato. Custa caro, exige uma infraestrutura gigantesca, exige pessoas reais ali para monitorar as câmeras, processar os dados. O controle definitivo de um Estado não é forçar alguém a obedecer com uma arma apontada para a cabeça. O controle real é reprogramar o cérebro dessa pessoa para que ela sequer tenha a capacidade de cogitar a desobediência. E eles fazem isso no livro Mutilando a Linguagem. E é aí que o negócio fica aterrorizante. A vigilância migra do ambiente externo para dentro da própria mente da pessoa. A estratégia do partido com a novilíngua, ou o New Speak em inglês, é de uma crueldade que é brilhante. Brilhante e perversa. Muito perversa. Porque o projeto do Estado lá na Oceania não é adicionar palavras novas para explicar, novas invenções ou sentimentos. A ideia é destruir o vocabulário ano após ano. O grande objetivo é estreitar o raio de ação do pensamento humano. Tem aquele diálogo com o personagem Syme que, olha, me deixou petrificado quando eu li. Ele é o linguista do partido, o cara que é responsável por compilar a nova edição lá do dicionário da novilíngua. E ele vira para o Winston com um entusiasmo que é até doentio e diz algo como: a ortodoxia significa não pensar. A ortodoxia é a inconsciência. É uma frase muito pesada. Demais. Eles eliminam qualquer nuance. Se você já tem a palavra bom, você não precisa de palavras como excelente ou esplêndido. Basta você usar mais bom ou duplo mais bom. E se quiser dizer o oposto, não precisa de mal ou péssimo. É só usar desbom. A genialidade malévola, digamos assim, de apagar as palavras é que a linguagem é a única ferramenta que a gente tem para conceituar o mundo ao nosso redor. Se o Estado apaga a palavra liberdade e todos os sinônimos dela, como é que um cidadão vai conseguir articular um pensamento rebelde sobre ser livre? Fica impossível. Faltam as peças. Exato. O conceito em si morre por pura falta de meios para ser formulado na mente. É o que o livro chama de crime parar. A mente é treinada, condicionada mesmo para parar de forma instintiva assim que um pensamento considerado perigoso começa a se formar. Mas olha, tem um conceito ainda mais complexo aí nessa teia, que é o duplo pensar. O famoso 2 mais 2 são 5. Mas aqui eu preciso colocar algo à prova e quero ver o que você acha dessa minha dúvida. Manda. Lendo sobre essa redução drástica da linguagem e da capacidade de raciocínio, me veio uma dúvida bem prática de como essa sociedade consegue se sustentar. Porque, veja bem, se a gente pega o idioma e começa a arrancar as palavras, é como entrar numa cozinha e começar a jogar fora os ingredientes. Boa analogia. Você tira o sal, tira o açúcar, joga fora a farinha. Vai chegar num limite em que o cozinheiro não vai conseguir criar nenhum prato novo, né? Então, como é que o partido consegue fabricar novas tecnologias, gerenciar toda uma infraestrutura complexa e produzir armamentos super tecnológicos para essa guerra perpétua deles, se ninguém consegue mais raciocinar de forma complexa e inovadora?
A sua dúvida é excelente e ela atinge bem o núcleo do segredo do Grande Irmão. E é algo que o próprio Orwell explica detalhadamente quando Winston lê aquele livro proibido do Emmanuel Goldstein. A resposta do partido para isso é bem simples. Eles não querem progresso. A estagnação é o projeto. Não querem progresso, mas e inovação? O progresso científico empírico, sabe? Aquele que demanda que as pessoas observam o mundo real, que elas testem hipóteses e, fundamentalmente, questionem a autoridade dos fatos. Isso foi paralisado deliberadamente. Então, aquela ideia clássica de que o futuro sempre vai trazer carros voadores, curas milagrosas para doenças, isso tudo é descartado por eles. O Estado prefere ser tecnologicamente retrógrado a correr o risco de ter cidadãos que sabem questionar. Precisamente. O pensamento empírico é o maior inimigo do dogma do partido. A única ciência, entre muitas aspas, que continua recebendo investimento e avançando no mundo de 1984, está focada em duas coisas apenas. Uma é aprimorar os métodos de matar estrangeiros, ou seja, armamentos. E a outra é aprimorar os métodos de tortura e de vigilância para dominar os próprios cidadãos. Nossa! Ou seja, só armas e controle mental. Só isso. Aquela escassez constante de recursos que a gente vê no livro, sabe? A comida que é horrível, as lâminas de barbear que estão sempre em falta, tudo aquilo é intencional. O poder absoluto precisa que a população viva num estado de emergência perpétuo e de extrema ignorância. Porque pessoas que estão assustadas, cansadas e com fome não se rebelam contra estruturas de poder complexas, elas só estão tentando sobreviver ao dia de amanhã. É a materialização literal do slogan "Ignorância é força". Caramba, isso faz todo sentido. O que nos leva diretamente para a análise do Luiz Eduardo Soares no ensaio dele. Ele disseca talvez aquela que seja a sequência mais brutal de todo o romance, que é a tortura do Winston nas mãos do O'Brien lá no final. É muito angustiante de ler. Muito. E o O'Brien, que ali é a encarnação da cúpula do partido, ele deixa absurdamente claro que o objetivo do Ministério do Amor não é extrair uma confissão falsa. Não é só fazer o cara assinar um papel. Quando o O'Brien levanta 4 dedos e manda o Winston dizer que são 5, ele não aceita a submissão por mero medo da dor. Não, ele quer a conversão total. Exato. Se o Winston mentir só para parar a tortura, ele é torturado ainda mais. Ele tem que passar pelo processo de duplo pensar e realmente acreditar, física e neurologicamente, que ele está vendo 5 dedos na mão do cara. E o Luiz Eduardo Soares expõe a filosofia crua do totalitarismo através dessa figura do O'Brien. Historicamente, se a gente olhar para trás, os ditadores e inquisidores sempre tentaram justificar suas atrocidades alegando um propósito nobre por trás, sabe? Eles dizem tipo, estamos cometendo esses atos terríveis agora para proteger a nação, ou para construir uma utopia no futuro, ou até para salvar as almas dessas pessoas. O O'Brien simplesmente arranca essa máscara. Ele joga limpo, né? Ele joga limpíssimo. Ele diz para Winston com todas as letras que o partido não busca o poder visando o bem-estar de ninguém. O poder é um fim em si mesmo. E a imagem visual que ele usa para descrever o futuro da humanidade é algo inesquecível. Uma bota pisando num rosto humano para todo sempre. É terrível. É o apagamento definitivo da subjetividade, né? O Soares argumenta no ensaio que a tortura ali não serve para punir o Winston por ele ter quebrado uma lei escrita. Ela serve para destruir o fato de que o Winston sequer existe como uma entidade separada do corpo gigantesco do partido. Para que o Estado totalitário seja absoluto, de verdade, não pode haver nem 1 centímetro cúbico de pensamento independente. Nem mesmo que seja na mente de um prisioneiro que já está prestes a ser executado. É controle total. Sim, o Winston precisa ser esvaziado, quebrado e remontado pedaço por pedaço para que ele ame genuinamente o grande irmão antes de finalmente levar uma bala na nuca. O sistema não quer mártires, ele quer almas convertidas. E conhecendo esse nível de opressão impenetrável, sabe, tanto na força física e psicológica quanto na própria estrutura da linguagem, a gente olha para a jornada do Winston Smith durante o livro
e tenta entender o porquê de ele ter tentado se rebelar para começo de conversa. Como é que se combate um sistema desses? O ensaio da Débora Tavares entra exatamente nessa ferida, dissecando os motivos pelos quais a resistência do protagonista estava, infelizmente, condenada ao fracasso desde a primeira página. A análise que a Tavares faz é muito formidável, porque ela desconstrói um pouco aquela visão romântica que a gente costuma ter do Winston como herói, né? Ele não é um grande oprimido que está lá na base da pirâmide. Ele não é um dos proletas, que são aquela imensa massa de miseráveis que vive completamente à margem do partido. Ele tem os privilégios ali. Exatamente. O Winston é um trabalhador intelectual. Ele tem um apartamento só para ele, por mais decrépito que seja, ele veste um macacão do partido externo. E o mais importante de tudo, o trabalho dele lá no Ministério da Verdade é justamente adulterar recortes de jornais antigos, ou seja, ele conhece a mecânica da mentira por dentro, ele tem um nível de privilégio informativo que a vasta maioria da população da Oceânia simplesmente não tem. E mesmo com todo esse intelecto e essa visão interna, se a gente olhar para a natureza da rebelião dele, são pequenos atos de um preciosismo muito estético quase. Ele arrisca a vida para comprar um diário clandestino com folhas e papel amareladas e uma caneta tinteiro antiquada. É uma rebelião muito sutil, né? Sim, ele compra aquele peso de papel de vidro com um coral dentro, lá no bairro dos Proletas, simplesmente porque é um objeto inútil e bonito. É uma relíquia de um passado onde as coisas não precisavam ter uma função utilitária para o Estado. E, claro, ele tem aquele relacionamento clandestino com a Júlia num quartinho alugado em cima de uma loja de antiguidades. E o que a Débora Tavares aponta de forma genial nisso tudo é que todos esses atos que você citou são isolados, eles são individualistas e são focados puramente no consumo clandestino. A rebelião do Winston é resolvida inteiramente na esfera privada. Ele só quer um espaço só dele, sabe, trancado longe das teletelas, para cultivar as próprias lembranças e os próprios desejos. Só que o sistema não liga para isso, né? Pois é. E aí a ensaísta faz uma ponte muito provocativa com a nossa realidade. Assim como o partido lá do livro, o sistema socioeconômico de hoje, segundo ela aponta, se alimenta muito bem do isolamento dos indivíduos. O isolamento, no fim das contas, impede qualquer organização estrutural e coletiva. Então essa é a grande armadilha letal de tudo. O Winston acha que está passando a perna no sistema porque conseguiu se esconder num quarto escuro, abraçado com um peso de papel de vidro. Mas, ironicamente, o fato dele estar completamente sozinho e isolado lá é exatamente o que garante a segurança do partido. Sabe, uma rebelião de um homem só não tem força de impacto nenhuma. É apenas um segredinho com prazo de validade curto. Exatamente isso. A solidão extrema dele o torna cego e muito desesperado por algum tipo de pertencimento. É por isso que ele cai de forma tão ingênua na armadilha do O'Brien depois. O O'Brien, lembrando, finge recrutar Winston para uma falsa organização rebelde, a tal da Irmandade, e como Winston não tem uma comunidade verdadeira para debater as reais intenções do O'Brien, para conseguir validar a própria realidade de forma coletiva, ele simplesmente aceita. Ele acredita em qualquer fagulha de esperança. Sim, porque ele confia apenas na própria mente. E a mente isolada, como a gente viu, é muito vulnerável. Então o sistema o engole com uma facilidade impressionante. O sistema totalitário nunca permite que os indivíduos construam laços horizontais de solidariedade, sabe? Tipo amizades verdadeiras e confiança. Todo o amor e toda a lealdade de uma pessoa devem fluir única e exclusivamente na vertical, direto para a figura do grande irmão. Quando a gente absorve tudo isso, confesso que o peso do livro se torna quase insuportável de ler. Winston é esmagado, ele é torturado e finalmente ele é, entre muitas aspas, curado de toda a sua humanidade. Tem até aquele momento triste que ele mesmo verbaliza antes de ser pego. Ele vira para Julia e diz: "Nós estamos mortos." É de cortar o coração. E a gente fica pensando, se o cerco é tão absoluto, se a individualidade é sempre cooptada e desfruída, será que essa obra do Orwell não seria apenas um atestado de óbito gigante para a esperança humana? Mas, felizmente, é aqui que o nosso mergulho toma um rumo bem inesperado para quem nos ouve. Porque existe sim uma saída.
Mas o Winston estava olhando para o lado errado o tempo todo. Com certeza. E a gente tem um vislumbre maravilhoso disso numa cena muito poética, que acontece pouco antes dele ser preso, de fato. O Winston está olhando pela janela e ele observa uma mulher imensa, que é da classe dos proletas, ali no quintal de baixo. Ela está estendendo fraldas no varal, num trabalho bem exaustivo, mas ela está cantando. Ela está cantando uma música popular a plenos pulmões, sem parar. É uma cena muito viva. Muito. E ele tem uma epifania gigante ali. Ele pensa, se há esperança, está nos proletas. Winston percebe naquele momento que a força vital, sabe, a conexão humana mais bruta, mais essencial, ela sobreviveu intocada justamente naquelas pessoas que estão completamente fora das engrenagens burocráticas e castradoras do partido. O Eduardo Bueno até traz um lembrete forte sobre isso no ensaio dele. Sobre como o totalitarismo é uma semente incansável, né? Ele está sempre ali no solo da sociedade, só esperando o clima político certo para brotar, seja lá no século XX ou agora no século XXI. O Orwell estava examinando as ditaduras da época dele, mas ele acabou pavimentando um aviso perene para todos nós. Exato. Porém, e aqui vem a grande virada, a verdadeira chave para entender se há esperança real contra essa semente do mal é um detalhe estrutural do livro que eu sinceramente confesso que sempre tratei como se fosse só uma nota de rodapé esquecida. Tanto a Débora Tavares quanto o Gregório do Vivier jogam uma luz incrível sobre o apêndice do romance. O apêndice. A maioria das pessoas termina de ler a narrativa trágica do Winston e simplesmente fecha o livro, ignorando aquele texto final sobre os princípios da novilíngua. O pessoal acha que é só um manual técnico fictício super entediante do Orwell. Mas a existência pura e simples desse texto no final muda completamente tudo. Mas muda demais. Pensa bem comigo, o apêndice é um ensaio inteiro explicando como a nova língua funcionava. Mas ele é escrito em inglês tradicional, a velha língua do livro, né? E mais importante do que isso ainda, ele fala sobre os planos do partido usando o tempo verbal do passado. Pois é uma análise acadêmica descrevendo um regime autoritário que já não existe mais, que já caiu. A implicação lógica disso é monumental para a história. Quem escreveu aquele apêndice está num futuro muito mais distante, olhando para trás, para o regime do Grande Irmão, como se fosse um fenômeno histórico que já ruiu há tempos. O próprio texto lá menciona que a previsão do partido era substituir completamente o idioma original até o ano de 2050, se não me engano. Isso mesmo? O simples fato de haver um ensaio em inglês culto, escrito com toda a nuance do idioma, analisando isso retrospectivamente, significa que o projeto falhou. O partido não conseguiu durar para sempre. Aquela bota, afinal de contas, não pisou no rosto humano eternamente. Nossa, isso é poderoso demais. A literatura e a linguagem sobreviveram. É quase como se o Orwell estivesse dizendo que não importa o esforço titânico de um sistema totalitário para apagar o pensamento e mutilar as palavras, a voz coletiva da humanidade é indestrutível a longo prazo. Winston perdeu a batalha pessoal dele, óbvio, porque ele tentou lutar totalmente sozinho, mas o sistema como um todo entrou em colapso depois. Essa é a grande lição de resistência que fica oculta lá nas últimas páginas da obra. Essas estruturas super desiguais, totalitárias e que são calcadas na vigilância extrema. Elas parecem invencíveis quando a gente está olhando de perto, no olho do furacão, mas elas falham miseravelmente quando a coletividade encontra uma maneira de preservar a sua comunicação, a sua memória e as suas histórias. Elas não resistem à conexão real, né? De jeito nenhum. A novilíngua não conseguiu suplantar a necessidade inerente do ser humano de expressar emoções complexas, de se relacionar com o próximo e de registrar o passado de forma objetiva. Enquanto houver acesso à linguagem ampla e uma comunidade real disposta a ouvi-la, há imunidade contra o absolutismo. Chegando ao final dessa nossa exploração de hoje, eu sinto que o saldo é de um alerta super vibrante. A gente decodificou aqui que o status de manual de sobrevivência que 1984 ganhou não vem do fato de o autor ter, adivinhado a invenção da internet ou o funcionamento dos algoritmos modernos. A verdadeira genialidade dele foi dissecar as vulnerabilidades da nossa própria mente diante do poder absoluto. Com certeza.
O livro mostra que quem controla o passado sempre controla o futuro. Mostra que o isolamento individual nos torna alvos extremamente fáceis para manipulação e que abraçar a vigilância em troca de um pouquinho de conveniência no celular tem um custo ontológico alto demais para a gente pagar. E, acima de tudo, deixa claro para a gente que a linguagem é a linha de frente de qualquer defesa intelectual. A linguagem não é só um veículo de comunicação, né? Ela é a própria arquitetura do nosso pensamento. Quando a gente aceita a polarização cega, quando a gente reduz discussões que são complexas a xingamentos vazios e aqueles discursos prontos de redes sociais, nós estamos, na verdade, empobrecendo o nosso vocabulário de forma totalmente voluntária. A gente acaba praticando o duplo pensar e a nova língua de bom grado, sabe? Fazendo o trabalho dos sensores por eles, de graça ainda por cima. Exatamente. É uma constatação que exige de todos nós uma vigilância constante. Mas olha, uma vigilância voltada para dentro de nós mesmos, no sentido de proteger arduamente a nossa própria capacidade crítica e o nosso vocabulário. Bem por aí. E para fechar essa nossa análise com chave de ouro, eu queria sugerir um exercício muito prático para quem está acompanhando a gente. É um pensamento provocativo, para matutar no caminho para o trabalho, ou agora na hora do café. A gente já estabeleceu aqui que o tamanho da liberdade de uma sociedade é diretamente proporcional ao tamanho do seu vocabulário. Sim, é a base de tudo. Então, se pergunte aí quais palavras que são cheias de nuance, de profundidade, nós estamos sutilmente deixando de usar no nosso dia a dia por causa daquela pressa das mensagens instantâneas. Quais adjetivos e quais verbos simplesmente não cabem mais naquele limite de caracteres que a gente mesmo se impõe nas redes. É uma excelente reflexão. E a consequência mais silenciosa e mais triste de todas. Ao deixar essas palavras sumirem da nossa boca aos poucos, quais emoções e sentimentos nós estamos esquecendo de sentir por pura falta de ferramentas mentais para conseguir nomeá-los? Nossa, perfeito. Porque se a gente não tem a palavra exata para nomear a injustiça, ou para descrever a solidariedade profunda, como é que a gente vai conseguir reconhecê-las quando as encontrarmos no mundo real? É uma reflexão vital para a gente levar adiante. Foi um privilégio investigar essas engrenagens literárias e sociais com você hoje. Que nós possamos sempre preservar a nossa linguagem com muito zelo e cuidar para nunca terceirizar o nosso pensamento para ninguém. Um grande abraço a quem nos ouve, continuem questionando sempre as próprias convicções e até a nossa próxima exploração.